estava falando sobre a correlação entre as adversidades, né, e ações de correção, né, que ocorrem durante uma coleta sanguínea. Então, eu falei sobre a diversidade quando ocorre a transfixação da veia, né? Quando eu passo direto pela veia, a ação correta de se fazer é retroceder a agulha. O que é retroceder? Né? Retroceder, eu voltar a agulha, né, para mim, né? Puxar a agulha para fora, né, em direção ao meu corpo, né? Um outro evento também que pode acontecer é o erro na direção da agulha, né? Então, eu introduzo a agulha com o bisel voltado para cima, com angulação de 45, e aí eu observo que a agulha, ela foi quase na veia, ela tá bem, posso apalpar e vejo que tá bem na parede mesmo do vaso. O que eu posso fazer? Né? Eu tenho que retirar a agulha. Eu não vou ficar caçando a agulha tentando atingir a veia, porque vai causar dor ao paciente, tá? Estenose ou colobamento, né, da veia, né? Como eu falei com vocês, a estenose, tá? Ela, ela significa que houve um estreitamento ali, né, anormal do vaso, tá? Então, ou um colabamento, ou um fechamento. Então, a gente vai liberar o garrote e vai girar o bisel e retirar a agulha. Então, esse ato de tirar o garrote vai fazer com que o fluxo sanguíneo, né, volte a circular ali naquele local, tá? E vai girar o bisel, que às vezes o bisel, você entra com a agulha, né? Faz a retroinjeção com a agulha, o bisel voltado para cima, e às vezes ele né, no movimento, ele desce. Porque com o colabado dos vasos, ele desce. E aí você tem que meio que girar o bisel, tá? Outra adversidade é o bisel encostado na parte superior, tá? Então, a ação de correção é introduzir a agulha. Às vezes eu com medo, né? Eu meio que introduzi a agulha, o bisel voltado para cima, mas bem superficialmente. Então, é só introduzir mais um pouquinho. Ou então o bisel parcialmente penetrado. Vou introduzir novamente, tá? Introduzir mais, né? E a veia rompida, eu tenho que retirar a agulha. Rompeu a veia, não há mais o que eu fazer, tá? Eu preciso retirar a agulha, tá? E tem algumas questões também que a gente deve também se atentar, deixar contaminar o material a ser utilizado na punção, né? Deixar, acho que eu já falei sobre isso, né? Deixa eu voltar aqui. Que foram. Esse slide aqui tá meio perdido, mas fora aquela questão de deixar contaminar. O material a ser usado na punção, deixar contaminar o material a ser usado. Desprezar material, alguma gota de sangue na punção, demorar durante a coleta de uma transferência de sangue para o tubo, puncionar a veia onde esteja ligado o soro ou qualquer outro medicamento. Isso já foi falado, né? Então vamos passar aqui, tá? Ó, os slides estão a uma ordem louca aqui.
E a hemólise, né? Então, o que é hemólise? Na hemólise, como a gente já discutiu em sala de aula, é liberação dos constituintes intracelulares para o plasma ou soro. Então, isso ocorre devido à ruptura das células do sangue, tá? E isso acaba interferindo nos resultados de alguns analitos, tá? Então, aqui a gente observa, né, nos tubos de ensaio, as amostras com diferentes graus de hemólise, tá? Então, a hemólise, ela nem sempre é importante a gente ressaltar, né? Porque isso já é bem batido, né? A hemólise, que automaticamente a gente hemólise, a ruptura das hemácias, né? Fala igual um robô. Nem sempre a ruptura das hemácias, isso aí cai muito em concurso. Nem sempre a ruptura das hemácias, ela está atrelada, nem sempre a hemólise, perdão, ela está atrelada à ruptura das hemácias, tá? Pois fatores interferentes também podem ser originados pela lise de plaquetas, tá? E granulócitos que podem ocorrer, por exemplo, quando o sangue ele é armazenado em baixas temperaturas e não em temperatura de congelamento, tá? Então, pode ser que aconteça hemácia, lise de plaquetas ou a lise de granulócitos, tá? Não necessariamente a ruptura das hemácias. Então, quais são as boas práticas, né, que a gente deve realizar na pré-coleta para evitar a prevenção, para evitar a hemólise, né, e para prevenir e evitar a hemólise? Então, deixar o álcool secar antes de iniciar a punção, evitar usar agulha de menor calibre, usar esse tipo de material somente quando a veia do paciente for fina ou em casos especiais, evitar colher o sangue em área que tem hematoma, em coletas a vácuo, funcionar a veia do paciente com o bisel voltado para cima, perfure a veia com agulha a um ângulo oblíquo de inserção de 30 graus a menos. Eu prefiro essa angulação de 15, porque 30 graus, ainda mais assim, para quem está pegando experiência agora, é um pouco mais arriscado. Então, eu recomendo 15 graus. Assim, evita-se que o sangue se choque com força na parede do tubo, imobilizando a amostra, e previne-se também o refluxo do sangue do tubo para ver o paciente. Tubos com volume de sangue suficiente ou em excesso altera a proporção, né, correta do aditivo e sangue, levando a hemólise e a resultados incorretos. E em coletas com seringa e agulha, verifica-se se a agulha está bem adaptada à seringa e para evitar a formação de espuma. Eu já falei isso com vocês nessas questões também. Não fui puxar o êmbolo da seringa com muita força. Só para recapitular mesmo, tá? Ainda em coletas com seringa, né, descartar a agulha e passar o sangue deslizando cuidadosamente na parede do tubo, cuidando para que não haja contaminação da extremidade da seringa com anticoagulante ou com ativador de coágulo contido no tubo. Não executar o procedimento de espetar a agulha na tampa da borracha, né, do tubo, para a transferência do sangue da seringa para o tubo, pois poderá criar uma pressão positiva, que provoca, além da hemólise, o deslocamento da rolha, levando à quebra, tá? Da, da pobre, né? Do equipamento, tá? E então, assim, isso pode levar um dano não somente para sua amostra, como também por equipamento, tá? Pobre, né, é um termo que, dependendo do contexto, ele tem diferentes significados, tá? Mas especialmente na área de biologia molecular, diagnóstico laboratorial, tá? Pobre quer dizer sonda, tá? E aí, por exemplo, pobre pode ser um sensor físico ou um dispositivo que
é de coleta. Então, por exemplo, o pobre de temperatura, o pobre de ultrassom. Então, a sonda de ultrassom, a sonda de temperatura, a sonda de fazer, esqueci agora, endoscopia, a sonda endoscópica. E tem, por exemplo, em biologia molecular, a gente tem a sonda de DNA, RNA, que é marcado, que é, por exemplo, usado para detecção de mutação genética. Então, quer dizer sonda, tá? Então, boas práticas pós-coleta para poder a prevenção. Acho que eu já falei sobre isso. Peraí. Então, é só complementar mesmo, né? Peraí. Homogeneizar a amostra somente para imersão de 5 a 10 vezes, de acordo com a instrução do fabricante, não chacoalhar o tubo. Não deixar o sangue em contato direto com gelo. Quando o analito ser dosado, necessita dessa conservação. Embalar e transportar material de acordo com a determinação da vigilância sanitária local, das instruções do uso do fabricante, de tubos e do fabricante do conjunto diagnóstico sinalizado. Usar de preferência um tubo primário, evitar transferência de um tubo para o outro, não deixar o sangue armazenado por muito tempo refrigerado antes de fazer os exames e verificar as recomendações do fabricante do kit. Ou seja, é precisa verificar, vocês vão ver isso se vocês tiverem a oportunidade, né, semestre que vem, vai, né, é para estar falando isso, mas eu falo mesmo. Semestre que vem vai ser ofertada a disciplina de bioquímica clínica, tá? Ela vai ser ofertada à noite, presencial. Então, peguem essa disciplina, porque essa disciplina é de fundamental importância para o laboratório clínico, onde vocês vão poder ter noções de dosagem de amostras como ureia, glicose, várias dosagens de várias vitaminas, vários minerais. Então, dosagem de proteína. Então, vocês vão ter um conteúdo vasto, assim, para vocês terem uma expertise nas práticas laboratoriais. Então, vocês vão ver, né, que com a prática, né, verificar a recomendação do fabricante, né, que é o datasheet, que é o protocolo, porque cada fabricante, né, cada datasheet, né, tem uma regra. Então, você tem que, é necessário você for realizar um exame, né, você dá uma olhada no datasheet, né, que é o protocolo. Não centrifugar a amostra de sangue em tubos para obtenção de soro antes do término da retração do coágulo, pois a formação do coágulo ainda não está completa, o que pode levar a uma ruptura celular. Quando utilizar um tubo primário com gel separador, a centrifugação e a separação do soro deve se realizar dentro no máximo de 30 minutos, mínimo 30, perdão, e no máximo 2 horas após a coleta. Não usar o freio da centrífuga com o intuito de interromper a centrifugação do tubo. Nunca faça isso, tá? Porque isso é batata para poder gerar hemólise. E essa brusca interrupção pode causar hemólise. Então, alguns cuidados. A retirada do volume exagerado de sangue deve ser evitada, especialmente em pessoas que estejam debilitadas e crianças muito pequenas. Importante observar se o anticoagulante é exigido para provas solicitadas. O volume do sangue colocado no tubo corresponde a um indicador para a quantidade de anticoagulante. A proporção anticoagulante-sangue é o fator fundamental para que tenhamos uma amostra satisfatória e, assim sendo, resultados confiáveis. A utilização de tubos de coleta com vácuo calibrado torna-se indispensável, pois impede a diluição da amostra através da coleta de volumes de sangue reduzidos ou a coagulação da mesma através de coleta de volumes elevados. Isso aqui já foi feito, e aqui algumas complicações decorrentes da punção das punções, tá? Então, normalmente, as punções,
tecnicamente corretas não trazem qualquer consequência indesejada. Vocês viram lá as meninas que tiveram oportunidade, né? O pessoal que teve a oportunidade de, de realizar a aula prática, viram que não tem muito mistério você colher sangue, não, né? Mas e não traz uma consequência indesejável, né? Mas a complicação, né, ela pode ocorrer e elas aparecem pela omissão dos cuidados necessários durante o procedimento de coleta. Às vezes pela autoconfiança da pessoa, né, e às vezes também por falta de conhecimento. Então pode acontecer o hematoma, que é o extravasamento do sangue no tecido subcutâneo. Então é formado quando o local da punção ele não é comprimido ao ser retirado a agulha, como também pela ultrapassagem da veia pela agulha, quando essa atinge apenas a parede da veia. Então, nessa última condição, o sangue não flui para a seringa e causa ali o hematoma. A trombose e a trombofibrite, tá? Tanto a trombose, né? Que é a formação de um coágulo sanguíneo, a formação de um trombo dentro de um vaso sanguíneo, né? Seja ele uma veia ou uma artéria, que dificulta, né, o fluxo anormal do sangue, ou até mesmo a tromboflebite, né, que nada mais nada menos é uma inflamação de uma veia, tá? Que está associada à formação de um trombo anteriormente causado pela trombose, tá? Então, ela vai ocorrer pelo traumatismo da veia por picadas múltiplas. Então, ficar toda hora, que nem lembra lá do que eu colhi o sangue, acho que era o Leonardo, né? Não sei se é Leandro ou Leonardo, acho que é Leandro. Enfim, eu sempre confundo. Mas ele havia coletado o sangue de manhã e ele falou: é da preferência para um outro. É para ir outra vez. Se eu ficar no mesmo local toda hora, ali, isso ocorre muito em pacientes que estão internados muito tempo. Pode ocorrer um traumatismo da veia por múltiplas picadas. Vamos agora à coleta a vácuo, tá? A gente vai ter essa parte de coleta a vácuo e aí para meio que repor essa quantidade de as aulas aí que estão um pouco atrasadas, para ficar certinho o conteúdo, e aí na semana que vem eu dar continuidade à matéria, tá? Então vamos lá. Então revisando alguns conceitos, né? Então, a punção, os locais mais clássicos de punção são os membros superiores, tá? Na fossa antecubital ou no dorso da mão. Ou os membros inferiores, que é no dorso do pé. E aqui está a anatomia, mais ou menos, né, onde deve ser realizado a punção, né? Veia cefálica, veia basílica mediana, tá? Veia cefálica na mão, tá? Veia dorsal, superficial. Então, tem muita veia aí para vocês escolherem, optarem por, por, por colher o sangue. E as escolhas dos tubos, né? Eu já falei para vocês, né, na aula passada sobre a questão das escolhas dos tubos, né, que devem, né, ser essenciais, né, para a coleta, e aí dependendo do exame ali solicitado, a gente pode ter, né, o sangue vai ser colhido, a gente pode ter o exame que requer que seja coletado o sangue total, né? Por exemplo, eu quero fazer um esfregaço sanguíneo, então tem que coletar o sangue total. Uma sorologia, então eu preciso do soro do paciente, ou plasma, tá? Então, dependendo do tipo de exame, eu vou coletar o plasma, o soro ou o sangue total do paciente. Aí, lembrando lá, né, que o sangue total
soro, plasma e as diferenças deles. Então, a amostra de sangue, ela vai conter tanto as células sanguíneas, mais o plasma, né, o combo ali. O plasma, né, ele vai ser a parte líquida, do sangue, mais o fibrinogênio, tá? E o soro, né, que é o sem, lembra, sem anticoagulante, ele vai ter a parte líquida menos o fibrinogênio, tá? Porque se ele não tem fibrinogênio, é porque aconteceu a coagulação ali. Esse fibrinogênio ele foi consumido, tá? Bom, e aí relembrando aqui mais ou menos os tubos, né? Então, de novo, que eu já falei sobre isso, mas vamos relembrar rapidinho que isso cai na prova, tá? Isso cai no simulado. Então, as cores, a gente tem o azul citrato, mecanismo de ação, ele vai, é um, o aditivo, que é o anticoagulante, vai se ligar ao cálcio, né? Então, a amostra obtida é o sangue total ou plasma, e é usado em teste de coagulação. O tubo laranja ou vermelho, né? A gente vê muito vermelho. Ele pode ser com ou sem aditivo de coágulo e sem gel separador. Então, aditivo vai acelerar a coagulação. Então, soro é usado para amostras de soro, né? Porque é sem o anticoagulante. E testes e as aplicações são para testes sorológicos, bioquímicos e hormonais. O amarelo é com ativador de coágulo e com gel separador. O gel separador mantém o soro e o coágulo separador. E a amostra obtida é o soro. Teste sorológico é bioquímico e hormonais. Então, já o de heparina, que é o verde, é para inibição da trombina, e aí o sangue total ou plasma. E os exames são usados para exames bioquímicos. Heparina é um tipo de anticoagulante. Lembra lá que eu mostrei a cascata, né, de coagulação. Tubo roxo, né, que é o clássico, o mais famosinho, que contém o EDTA, que é um anticoagulante. Ele vai se ligar ao cálcio, assim como o citrato. E a amostra obtida é o sangue total ou plasma. É usado para testes de hematologia, CD4 e CD8, né, linfócitos TCD4 e TCD8 positivos, carga viral e genotipagem. E o fluoreto, que é o cinza, que contém DTA também, é inibição da degradação da glicose, plasma e testes de glicose e lactato. Só relembrando, tá? E a ordem também de coleta também vai cair. Vai cair exatamente isso aí. É uma questão vocês precisam associar a ordem lá dos tubos, tá? Então, primeiro lá, número 1, dá preferência para frasco de hemocultura, quando houver. Depois, tubo de trato de sódio. Depois, tubo de trace com ativador de coágulo, se tiver. Depois, tubo com ativador de coágulo e gel separador. Decorem isso. Tubo de heparina com ou sem separador. Tubo de trace com aditivo EDTA ou heparina. Tubo de EDTA com ou gel separador. Tubo de ACD. Tubo de fluoreto e, por último, o tubo do plaquicigênio. Tá? Isso tudo eu expliquei lá na aula que eu falei sobre a ordem de coleta. Tá? E também tem na apostila que eu deixei para vocês lá no grupo sobre coleta sanguínea. E aqui a gente tem algumas diferenças do sistema fechado para o aberto. Então, o sistema fechado, né, a gente vai ter o garrote, né, o curativo adesivo, o scalp descartável com dispositivo de segurança, a agulha descartável com dispositivo de segurança, o adaptador para agulha e o tubo a vácuo. Tá? Já o sistema aberto, a gente vai ter a mesma coisa, o garrote, o curativo, a agulha, o scalp descartável, tá? A seringa e o tubo. Tá? Então, coleta de sangue a vácuo. Então, o sistema de coleta de sangue a vácuo, ele é uma técnica que ele é mais segura e eficiente quando você compara lá com o sistema aberto, que é a seringa. Tá? Que é onde se dá o quê? A coleta é feita por um meio de um adaptador, mais um tubo com vácuo pré-calibrado
que mantém as qualidades e elementos do sangue no sistema fechado e asséptico, tá? Então, mundialmente, perdão, e é usada mundialmente na maioria dos laboratórios brasileiros, tá? Então, a vantagem, né, que a coleta, a, é, a vantagem da coleta, né, da coleta de um sistema a vácuo para seringa é que, né, a principal vantagem é que você consegue otimizar a coleta da amostra com maior segurança, com maior precisão, com praticidade, tá? Vocês vão ver na aula prática, tá? Então, por exemplo, no sistema a vácuo você tem um risco de menor risco de contaminação, tá? Então, porque o sangue ele vai direto do paciente para o tubo fechado. E na seringa, não, você tem que passar da seringa para o tubo. Tá? Isso reduz o risco de exposição do profissional de saúde. Tá? A facilidade também na coleta múltipla, ou seja, permite, você tem a possibilidade de conectar vários tubos sequenciais sem fazer novas funções. Tá? Isso é ideal para coleta com exames de hematologia, exames para bioquímica. Você consegue fazer a coleta mais rápida e mais eficiente. Você também tem a questão também do volume exato, né, de sangue na amostra. Por exemplo, o vácuo dentro do tubo, ele puxa exatamente o volume necessário. E aí, em cada tubinho daquele, tem uma marcação. Então, você precisa encher até aquela marcação ali. E aí para. Quando o tubo está cheio, para. Tá? Então, você tem esse controle. Bom, então aqui, né, eu basicamente falei algumas coisas, mas vamos falar novamente. Então, a facilidade no manuseio é um desses pontos, pois o tubo para coleta de sangue a vácuo, ele tem em seu interior um vácuo calibrado e em capacidade proporcional ao volume de sangue informado em sua etiqueta externa, que significa quando o sangue para de fluir para dentro do tubo, o coletor, né, o fluidotomista, ele terá a certeza de que o volume de sangue correto foi colhido. A quantidade de anticoagulante ativador de coágulo é proporcional ao volume de sangue a ser coletado, gerando ao final da coleta uma amostra de qualidade para ser processada ou analisada. Então, pacientes com acesso venoso difíceis, como crianças, pacientes com terapia medicamentosa, quimioterápicos, também são beneficiados, pois existem produtos que facilitam essa coleta. Então, scalpes para coletar múltiplas de sangue a vácuo em diversos calibres de agulha e tubos para coleta de sangue a vácuo com menores volumes de aspiração. Opa. Garantida a qualidade nos resultados dos exames, fator relevante e primordial no laboratório, segurança do profissional de saúde e do paciente, uma vez que a coleta a vácuo é um sistema fechado de coleta de sangue. Então, ao posicionar a veia do paciente, o sangue flui diretamente de sua veia para o tubo da coleta a vácuo. Então, isso proporciona o coletor, né, biossegurança, pois não há necessidade de manuseio das amostras do sangue. E aqui algumas regras para gente, para poder, para serem observadas. Então, vamos lá. O torniquete ele deverá ser colocado no braço do paciente, próximo ao local. Próximo ao local da punção, então 4 ou 5 dedos, né, acima. O contrafluxo venoso deverá ser comprimido, porém o fluxo deverá continuar palpável. O fluxo arterial não pode ser interrompido pelo garroteamento. Se o braço estiver excessivamente comprimido pelo torniquete, o fluxo sanguíneo
arterial poderá ser interrompido, reduzindo a passagem de sangue venoso para o interior do tubo. O garroteamento excessivo pode ser reconhecido pela coloração arroxeada, cianótica da extremidade dos dedos e da mão. Nesse caso, o torniquete deverá ser solto imediatamente para refazer o fluxo de sangue e melhorar a oxigenação. Seleção da região da punção. Então, para obtenção das amostras de sangue, basicamente todas as veias superficiais do braço, dobra do braço, antebraço e dorso da mão poderão ser puncionadas. A regra básica para a punção bem-sucedida é examinar cuidadosamente o braço do paciente antes de realizar a não-punção. As características individuais de cada paciente poderão ser conhecidas através do exame visual e a palpação das veias, localização das veias, curso das veias, ou seja, direção automática, constituição e tipo, apalpando cuidadosamente as veias, tornando mais fáceis localizar vasos profundos que poderão ser pronunciados. Em pacientes idosos, né, quando apresentarem veias difíceis e frágeis, deve ser optar pelo método de aspiração para evitar o colobamento das veias. Opa. Então, para a realização desse tipo de coleta, né, a gente precisa de um adaptador de tubos a vácuo, precisa ter vácuo no tubo, senão não adianta nada. Agulhas múltiplas, né, que possuem duas extremidades, sendo uma delas a que irá no tubo, possui uma borracha, uma válvula, que tampa a passagem do sangue na troca dos tubos. Isso que não tinha lá no laboratório, né? Mas semana que vem, se Deus quiser, vai ter. Lá para a gente poder usar no dia 16. Então, um tubo a vácuo, né? Então, para cada volume de sangue, existe um tubo pré-calibrado com ou sem anticoagulante. Observações, então, observar a cor da tampa, pois esse indicará o exame que destina. Retirar o protetor da agulha somente no momento de realização. Terminar. Terminada, né, a coleta, retirar o adaptador e desprezar a agulha em recipiente adequado para poder evitar acidente. Técnicas para a coleta. Técnicas para a coleta de sangue a vácuo. Então, para fazer uma antisepsia das mãos do técnico, com água e sabão. Usa luvas e avental, então reúna os equipamentos e acessórios para a coleta. Abra a embalagem da agulha até expor o canhão especial com rosca. Porém, não retire o protetor da agulha. Atarraste a agulha no suporte até ficar firme. Mantenha a agulha protegida pelo protetor plástico. Coloque o torniquete. Selecione a melhor veia. E desgarroteie o paciente. Faça a antisepsia no local da punção. Não toque nesse local depois da antisepsia. Opa. Introduza o tubo a vácuo na parte, no caso no suporte. Deixe que a borda extrema da rolha fique paralela à linha guia do suporte. Garroteie o braço do paciente próximo ao local escolhido. Remova o protetor da agulha com bisel, da agulha voltada para cima. Faça a venopunção. A agulha deverá penetrar no interior da veia cerca de 1 centímetro ou metade do seu comprimento. Então, aqui está o passo a passo, né? A, B ou C. Então, sempre uma angulação de 15, tá? Você vai garrotear antes, né, o braço do paciente, tá? E aí, quando começou a vir fluxo para dentro, fluxo de sangue para dentro do tubo, você vai imediatamente tirar o garrote e pedir para o paciente abrir a mão, tá?
E aí você vai retirar, né? Vai trocar os tubos, né? De acordo com o que você tiver ali na sua rotina. Aí depois, ao tirar o tubo, vai tirar a agulha, tá? E pedir para o paciente manter o braço esticado. Com relação à homogeneização, né? A homogeneização é extremamente importante para que as amostras de sangue se misturem com aditivo, tá? Então, é de 3 a 8 vezes, mas normalmente é de 3 a 5 vezes, tá? Cuidadosamente, para poder evitar a hemólise. E aqui tem um videozinho de coleta de sangue.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo bem, assim, é um dos melhores vídeos de coleta que eu encontrei, assim, na minha busca pelo YouTube, né? Que esses vídeos são muito bons. Se na minha época tivesse esses vídeos, seria bem mais fácil, né? De tentar compreender fora do ambiente de laboratório, né? Como que se dá uma coleta sanguínea. Eu vou passar aqui agora uma parte de introdução a primeiros socorros, tá? Mas que vai ser complementada na aula de microscopia, tá? Que eu vou dar na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente vai ter aula de microscopia e primeiros socorros e o simulado, tá? E aí na próxima aula a gente vai ter o testezinho, e aí finaliza a disciplina. Não, o teste não, a aula prática, e depois a gente vai finalizar a disciplina, o testezinho, e vai finalizar a disciplina. Tá? Eu vou fazer um aulão com vocês
no dia 16 de coleta a vácuo. E também eu comprei kit de tipagem sanguínea. Por mais que tipagem sanguínea seja em hemato, mas eu vou dar para vocês saberem como que se faz a tipagem. Vou dar uma explicação para vocês nessa aula prática do dia 16, tá? E aí a gente vai ter agora essa parte de primeiros socorros, tá? Vamos lá. Então, o que é um desmaio, né? Desmaio é perda momentânea dos sentidos e pode ser considerado como uma forma de estado de choque. Então, geralmente, o desmaio ele corre como uma consequência de emoções súbitas, né? Fadiga, fome ou nervosismo. E a gente não tá, como que eu posso dizer? Não está livre, né, ela não está sujeita a que possa acontecer esse tipo de coisas, né, quando a gente vai coletar. Eu mesma, né, já falei isso para vocês, mas quando eu fiz a minha primeira coleta, eu fiz técnico de laboratório na FATEC, na ET de Celina Kubitschek, fica no Jardim América. E eu tinha 16 anos na época quando eu fui fazer estágio. E eu cheguei lá na Marinha, fiz a prova para a Marinha, aí tinha estágio lá e eu passei e fui lá fazer estágio lá no final. Lá dentro, na Praça Mauá ali. E no meu primeiro dia de estágio, eu tive que coletar sangue e era bem rigoroso, que se errasse, era menos meio. A cada erro de coleta era meio ponto, era uma coisa assim surreal. Eu tomei horror à coisa militar por conta disso. E ambiente militar por conta do, assim, é tudo que eu sofri em um ano de estágio. E aí, assim, o primeiro paciente que eu coletei sangue foi um idoso. E ele desmaiou, né? Eu era muito pequena, assim, as pessoas falam que eu não aparento a idade que eu tenho, né? Não sei se é sobre o assédio ou não. Mas com 16 anos, então, parecia uma criança. E ele, não sei, ele falava, é uma criança, e desmaiou, coitado. Então eu fiquei paralisada, estagnada lá, porque eu não sabia como proceder, porque ele ficou nervoso, tá? Assim como também, por exemplo, já aconteceu, não aconteceu, na aula, graças a Deus, na aula é passada com vocês, mas lá, como eu dava aula lá em Passos, né? Eu falo de Passos porque é minha vivência, né? Em sala de aula. Já aconteceu de alunos passarem mal, de desmaiarem por nervosismo mesmo, então, que não. Por exemplo, aconteceu de uma menina, a menina chegou na aula bêbada, doidaça, que tinha muita chopada, né? Porque lá era interior, então tinha muita. Como toda faculdade, tinha muita festa, assim, festa em rancho, porque ela era mais rural. E a menina chegou na minha aula bêbada. E eu não vi, assim, que era assim, não prestei muita atenção. E aí ela vai coletar, era a prova, e vamos coletar o sangue dela. Aí eu vi que ela estava meio esquisita. Eu falei, o que que houve? Não, professora, eu não acordei muito bem e tal. Eu falei, então é melhor, se quiser fazer a prova, sei lá, à noite, né? Ou então a gente marca a segunda chamada. Não, vou fazer agora, vou fazer agora, vou fazer agora. Aí lá assina um termo, né, que a pessoa fazer. E aí ela já tinha bebido, não falou nada, que tinha bebido a noite toda, passou mal, caiu lá dura. Então, assim, a gente precisa meio que, por mais que o paciente não fale nada, a gente precisa olhar e ver as condições do paciente, tá? E ela parecia estar bem, assim, estava com uma cara descansada, mas assim, não dá para ver que eu soube por relato, por relato, por relato mesmo de alunos, entende? Então, assim, é, e os sintomas, né, que o paciente apresenta é o quê?
inconsciência, né? O suor. Então, assim, você deixa para poder indagar o paciente quando ele está inconsciente. Tem que meio que indagar ele antes. Então, suor, né? Abundante, pulso, perda do pulso, respiração fraca, palidez, tontura. E o procedimento que deve ser feito é deitar o paciente com a cabeça mais baixa que o corpo ou no mesmo nível, tá? Se o corpo, se o paciente, se possível, mantém as pernas levantadas, tá? Tem um procedimento que não tem como eu mostrar para vocês, né? Como a aula está sendo gravada de forma remota, que é aconselhável, né? Eu era craque nisso, porque eu sempre, a minha vida toda, eu desmaiava muito nos lugares, assim, públicos. Eu ficava muito nervosa, por exemplo, eu comecei a desmaiar, a ter quadros, assim, de desmaio, ainda fazendo... Eu sempre fui muito nerd, né? E aí eu tentei colégio técnico no ensino fundamental, eu era muito, assim, focada. Até agora eu sou mais descolada, mas eu era muito assim, eu tinha que passar, tinha que passar, tinha que passar. E nem era nem por cobrança da minha mãe, não. Minha mãe sempre foi muito tranquila, mas eu sempre me cobrei muito. E aí eu cismei que eu tinha que passar para Fiocruz, eu queria fazer técnico na Fiocruz. Sempre fui fascinada pela área de saúde, sempre gostei muito, queria ser cientista, queria, assim, descobrir a cura de uma doença. Eu sempre fui meio assim, muito coisa para minha idade. E aí eu queria, né, passar para Fiocruz, para a escola técnica lá, né, Joaquim Venâncio, lá na Fiocruz. E aí eu fiquei tão nervosa que eu passei mal no metrô. Também não fazia a prova, eu passei mal, desmaiei lá, no metrô. E aí eu me lembro que no metrô, acho que foi na estação de Maria da Graça, me pegaram e tal, e aí não tinha muito, não tinha nem posto médico, não sei como que é agora no metrô, mas deve ter, na época não tinha. E aí a moça me pegou e pegou minha cabeça, falou, abre as pernas e mandou colocar a cabeça entre as pernas. Não se pode fazer isso, tá? Isso não pode. Você nunca, a pessoa desmaiada e tal, você meio que você pedir para a pessoa colocar a cabeça entre as pernas e tentar me levantar a cabeça, porque pode acontecer a formação de um edema ali e ter uma hemorragia. Então, o procedimento que tem que ser feito é manter as pernas levantadas, tá? Para a circulação, né? Para o oxigênio, né? Para voltar ali a circular, a recircular, tá? Então, isso já caiu por terra. Não se deve botar, por exemplo, se o paciente estiver com a cabeça mais baixa que o corpo, botar no mesmo nível, mas nunca abaixar a cabeça entre as pernas. Tanto que me deu um negócio, eu fiquei até pior do que eu estava. E para eu poder voltar foi muito difícil. E eu acabei perdendo a prova. Né? Perdi a prova por conta que eu passei mal e para voltar, tive que fui parar para o hospital, porque fui parar no hospital porque eu não voltava. Por conta que a moça, coitada, quis me ajudar, mas fez isso. Então, nunca façam isso. Ah, mas eu já fiz, deu certo. Né? Então, foi sorte. Tá? Verifica a respiração e a pulsação. Lipotimia. Lipotimia é perda mais ou menos completa do reconhecimento acompanhada da abolição das funções motrizes, né? Com integral conservação das funções respiratória e circulatória. Então, sintomas são palidez, suores frios, vertigem, zumbidos no ouvido. Então, na maioria dos casos, né, o paciente percebe que vai desmaiar e a situação pode ser evitada com antecipação dos cuidados descritos a seguir. Então, normalmente, já fazer isso. Eu, quando sabia que eu ia desmaiar, estou muito nervosa. Eu sentia muitas cólicas também menstruais, por conta da endometriose que eu fui descobrir tardiamente. Então, eu já sabia já que eu ia desmaiar, já ficava vou desmaiar, então vamos lá. Então, aqui vocês vão deitar o paciente com a cabeça mais baixa que o corpo, ou no mesmo nível. Se o paciente, se possível, manter as pernas levantadas,
Desaperte as roupas e aplique compressas frias no rosto e na testa e verifique a pulsação e a respiração. Com relação a convulsões, né? Então, convulsões são contraturas, né, involuntárias da musculatura, provocando movimento desordenado e, em geral, a perda da consciência. Então, sintomas apresentados, né, a cabeça é inclinada para trás, espasmos incontroláveis, tá? Então, tem controle sobre o tronco, né? Então, a cabeça ela fica inclinada para trás, os olhos virados para cima, os lábios azulados, né? Semióticos, inconsistência e salivação abundante. O procedimento coloca o paciente deitado de costa o mais confortável possível, retire objetos próximos que possam machucá-los, coloque um pano entre os dentes para poder evitar mordidas na língua e levante o queixo para poder facilitar a passagem de ar. E atenção, durante as convulsões, afaste os curiosos, né? Porque às vezes a pessoa só tá ali para poder. É curioso mesmo. Tem gente que gosta, tem atração por tragédia, por coisas assim. Então, afaste os curiosos, cuide para que o paciente não se machuque, principalmente a cabeça e ao debater, né? Cessadas as convulsões, mantenha o paciente deitado ainda por alguns minutos até que tenha total controle de si, enquanto guarda atendimento médico. Nunca administrar medicamento ou alimentos via oral, né? Porque o paciente pode broncoaspirar. O paciente é inconsciente ou semiconsciente, tá? E em certos casos é necessário chamar o auxílio médico. Tá? Eu vou, com relação a primeiros socorros, pessoal, porque aconteceram várias. A gente planeja, né? Você mexe direitinho, bonitinho, mas acontece várias coisas e aí precisa correr com a disciplina. Mas a minha intenção, né? Eu tinha conversado com a professora Renata, que é a professora do curso técnico de enfermagem, e ela dá um curso muito legal, muito bacana, de socorrista, né? Que é ofertado até no campus lá do Recreio. E eu tinha conversado com ela para fazer uma aula adaptada para laboratório, para coleta sanguínea, e ela ficou de me responder, só que acabou que não deu tempo de eu chamá-la. Mas eu pretendo, tá? Vai ter semana de biomedicina, então, se tudo der certo, né, e sair como planejado, todos os profissionais que eu quero chamar, se eles aceitarem, né, ofertar os mini cursos e as palestras, vai ser uma semana top. E aí eu vou incluir também coisas que ficaram meio que faltando, que eu assim, não que assim, eu vou conseguir cumprir o que está lá na ementa, mas eu queria acrescentar muita coisa que não tem na ementa e que também não tem no curso de vocês. Por exemplo, a parte de urinálise não tem, parece que vocês não tem urinálise. E é de fundamental importância. Então, assim, ou eu faço um mini curso de urinálise e eu oferto para vocês, prático e teórico, ou eu insiro na semana de biomedicina, assim como a parte de primeiros socorros, a parte de reprodução assistida também estou querendo trazer para a semana de biomedicina e fazer também cursos paralelos, né? Isolados lá no campus. E eu espero que dê certo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a punção venosa na dobra do braço. É um pouquinho comum, só que são coisas que existem, tá? Só para vocês saberem que é possível, tá? Vou falar um pouquinho disso e a gente termina por aqui, tá? E aí, a gente dá continuidade na segunda-feira à aula de microscopia, tá? E uma parte que ficou faltando de primeiros socorros. E simulado, e na outra aula, e na próxima, dia 16, a gente vai ter uma aula prática que vai ser combinada com coleta a vácuo e a seringa, tá? Então, punção venosa na dobra do braço. Então, geralmente, as punções na dobra do braço elas são realizadas nas veias mediana cefálica e na mediana
é basílica. Então, tem que esticar a pele com o polegar a fim de facilitar a penetração da agulha, tá? Então, parcialmente. Então, mas é bem difícil, tá? A gente fazer essa punção na dobra do braço, tá? Você tem que ter a noção mesmo da localização da veia cefálica e da basílica, apalpar mesmo para poder certificar que a veia está ali, tá? Então, o braço do paciente deverá ser estendido inclinado, perdão, e a mão bem fechada, tá? Apoiando o cotovelo do paciente sobre um suporte apropriado, sendo evitado movimento durante a punção e a coleta. O cotovelo deverá ficar estendido, pois se estiver, perdão, curvado, a veia ficará flácida e menos evidente, dificultando até mesmo impossibilitando a punção. Durante a punção pelo sistema a vácuo, o adaptador deverá ser mantido em um ângulo de aproximadamente 15 graus Celsius, 15 graus, né? Com o braço do paciente, o bisel, 15 graus Celsius é ótimo, não sei de onde 15 graus Celsius. Vamos lá. 15 graus, né? Com o braço do paciente e o bisel da agulha. Ele deverá ser estendido, voltado para cima. Deixa eu parar aqui.